Olá, boa noite, Brasil. Estamos começando a nossa primeira aula de hoje, Ética, Política e Sociedade. Vamos ao quadro? Vamos dar início aqui. Meu nome, professor Sérgio de Góes Barbosa, sociólogo, sou mestre em educação, especialista em educação à distância, também sou especialista em administração pública e licenciado e bacharel em ciências sociais. O nome aí da nossa disciplina de hoje, né, da aula, aliás, a disciplina é Ética, Política e Sociedade, aula número 1, Ética, Moral e Política. Já aproveitando, o objetivo geral aqui, propiciar ao aluno condições para que possa se construir como sujeito autônomo, capaz de agir e decidir de forma responsável dentro do ambiente social, na perspectiva pessoal e coletiva. E os objetivos específicos da aula de hoje, no próximo quadro, vamos lá, nós temos aí o objetivo específico, conhecer diferentes formas de interpretação moral construídas historicamente e analisar as especificidades do mundo político atual sobre os aspectos de sua origem na antiguidade. Então, são esses os nossos objetivos, o objetivo da disciplina, os objetivos da aula de hoje. E o que eu quero dizer, já antecipando, né? Muitas pessoas, nós vamos ter apenas 2 aulas e já vejo geralmente alguns alunos já perguntando ou preocupados, né? Às vezes os alunos antecipam o sofrimento, já falando de provas, disso, mas preste bem atenção na aula, porque a nossa prova vai ser em cima exclusivamente da nossa aula, vai ser em cima da aula, da teleaula. Depois também eu vou colocar no final da nossa segunda aula, quando acabar a nossa segunda aula, semana que vem, eu vou estar colocando no fórum, portanto, entrem no fórum, eu vou colocar lá os conteúdos que vocês devem estudar para a nossa avaliação. Então, não se preocupe com prova agora, com avaliação, preste bem atenção na teleaula, porque é da teleaula que vocês, prestando bem atenção, vocês vão conseguir fazer uma boa avaliação, certo? E eu quero já começar, já vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar exatamente sobre a ética profissional, já que nós estamos começando essa questão, né? Vamos mencionar essa questão da ética na aula de hoje. E aí nós vamos ver, através deste vídeo, sobre a questão, a palavra, o conceito de profissional, que é ser realmente um profissional. Então, muitas vezes as pessoas acham que só porque é especialista num determinado assunto, ou porque ele é muito expert tem uma determinada habilidade, uma determinada especialidade em algum assunto. Vamos, por exemplo, alguém que tem uma habilidade em mexer com computador, né, que é um especialista, um analista de sistemas, por exemplo. Mas o que o faz ser verdadeiramente um profissional vai muito mais além do que ser simplesmente um especialista. Não basta a pessoa ser, na verdade, um expert no assunto, ser alguém com uma habilidade excepcional, porque ele só vai ser ou poderá ser caracterizado como um profissional, né? Utilizar esse termo como profissional, se ele realmente agir ou atuar, né? Ter a sua ação de forma ética, porque senão qualquer pessoa, por mais que seja sábio naquilo que faz, se não for, aliás, sábio na verdade, se a gente for parar para pensar e fazer uma reflexão em cima da palavra, do termo sábio, o sábio é aquele que não vai fazer, por exemplo, uma asneira, não vai trabalhar de forma não ética, porque aí também não estaria usando a sabedoria. Mas profissional, a gente só pode caracterizar um profissional ou chamá-lo de profissional se ele realmente, ou ela, né, agir de forma ética. Vamos ver esse vídeo aí e depois nós retornaremos para darmos continuidade a este assunto. Ontem vimos aqui que mesmo em profissões onde há regras de conduta, como a medicina, há falta de ética. E ter ou não ética é o tema do IPTV na escola deste ano. Mas e os setores que não têm códigos determinados? Você já precisou de um trabalho de um técnico em informática, por exemplo? Fomos fazer um teste nas ruas e saiba agora que é preciso ficar atento para não ser enganado.
Os computadores começaram a fazer parte do nosso dia a dia, se tornaram fundamentais no mercado de trabalho e podem ser importantes até mesmo na hora de organizar a nossa vida pessoal. Nós aprendemos a usar a tecnologia, mas não a consertar quando algo dá errado. Se ocorre algum problema, como lidar com placas, cabos, componentes como esses? É aí que começa o trabalho do técnico em informática. Mas o que parece tão complicado também pode ser simples de resolver. Em alguns casos, não é preciso nem cobrar o cliente, desde que o profissional seja ético. Nossa equipe vai levar um computador que funciona normalmente para uma avaliação. Para não deixar dúvida, nós fazemos antes uma visita ao Eduardo, que tem experiência nessa área. Ele liga o equipamento, verifica e confirma que não há nada errado. A nosso pedido, o Eduardo vai fazer uma alteração que impeça o computador de funcionar. Tem que ser algo simples, fácil de ser resolvido por um técnico. Então ele mexe neste cabo. Aí eu ligando ele um pino deslocado, passa a não funcionar mais a máquina. O técnico que abrir a máquina tem que ir direto nessas partes simples. Seria um cabo da fonte de alimentação, o cabo do painel frontal. Nesse caso não teria custo nenhum para o cliente, porque é uma coisa que não tem nem mão de obra, né? O nosso produtor leva esse mesmo equipamento numa loja especializada em informática. Deixa ele aqui, a gente faz um orçamento para você. Quanto tempo mais ou menos, cara? Olha, eu vou conseguir te passar, vai depender muito do problema, né? Mas ou hoje pela tarde ou amanhã de manhã. No dia seguinte, voltamos para saber o resultado. O técnico da loja diz que o problema é com a fonte do computador. Essa fonte, né, ela é fora do padrão, tá? Dá para fazer R$150 tudo. O produtor não aceita o serviço e leva a máquina mais uma vez para o Eduardo checar. O cabo que eu tinha deslocado ele para poder parar de funcionar foi colocado no local certo de novo. O computador liga normalmente, ou seja, não há mesmo nada errado com a fonte. Vamos fazer mais uma avaliação. O cabo fica novamente fora de lugar e o produtor da IPTV procura outra loja. Ele te liga para falar o que está acontecendo certinho e o orçamento. Aprovar ou não, entendeu? Certo. Tem algum custo? Não, o orçamento não. Não. 2 dias depois, uma surpresa. O dono da loja afirma que o computador passou por uma revisão e, por isso, o produtor precisaria pagar R$60, mesmo sem ter autorizado o serviço. É que, na verdade, eu não autorizei nenhum serviço, não falaram que eu ia fazer, entendeu? Veja bem, é difícil para a gente poder estar passando qualquer orçamento sem antes colocar o equipamento para funcionar. Questões éticas como essa são abordadas em sala de aula pelo professor André. Há 10 anos ele ajuda a formar futuros técnicos de informática. É bem definido hoje que a ética é muito importante para que possamos definir, separar o mercado hoje, né, do profissional bem qualificado e com boas intenções para que ele possa desenvolver um bom trabalho na área de tecnologia. Um profissional que seja desonesto, uma hora ou outra alguém vai falar mal dele e isso vai repercutir. Por isso que muitas empresas fecham às vezes, né? Tem que ter ética, sempre. É isso mesmo. Amanhã é o último dia de visita dos alunos do EPTV na escola aqui na emissora. É isso aí. É por isso que muitas empresas fecham, como ela falou aí. Então vocês percebem, né? Naquele primeiro caso lá, só foi tirada a fonte e o cara cobrou, falou que ia custar aí R$150. Ou seja, uma pessoa dessa nós não podemos considerar como profissional. Porque se for olhar na raiz da palavra, do grego, a palavra profissional, se a gente vê o significado real do termo, a gente vai perceber que essas pessoas que agem desta forma, né, querendo ganhar, né, ter uma vida fácil, ganhar bem em cima dos outros, passar por cima das pessoas, não usar da ética, não pode ser considerado um profissional. Um profissional é aquele que realmente trabalha de forma ética, tem consciência dos seus atos em relação à consequência, em relação aos outros. Portanto, este é o profissional. Mas aqueles que trabalham desta forma jamais poderão ser considerados profissionais. E aí entra aquela questão que muitas vezes os alunos, as pessoas perguntam: ora, mas por que ética, política e sociedade no curso de análise e desenvolvimento de sistemas? Porque muitas vezes, na concepção do aluno, né, vai fazer um curso, e não só análise e desenvolvimento de sistemas, mas em outros cursos,
fica focado, imagina apenas a questão de programações, de algo mais específico, e aí perguntam geralmente por que ética, política e sociedade. Exatamente por causa dessas coisas é que existe as disciplinas humanas, elas são obrigatórias em qualquer curso, em qualquer área do conhecimento, e não só por ser obrigatórias, mas elas são necessárias, porque antes de mais nada, antes de qualquer profissional, antes de qualquer analista, antes de qualquer técnico, existe por trás das máquinas, ou na frente, na verdade, né, das máquinas, dos computadores, um ser humano. E é o humano que é o importante aqui, neste caso. Portanto, a importância da disciplina de ética, política e sociedade em qualquer área do conhecimento e principalmente no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Vamos para o quadro e aí está, então, a questão, né? Por quê? Ética, política e sociedade. Por que ética? Qual que é a importância? Então, o propósito aqui, na verdade, da aula é contribuir para uma reflexão acerca da ética em relação com a sociedade, né? Em relação à sociedade e também com relação aqui à política. Então, a ética está relacionada, exatamente, está relacionada com as questões de caráter, certo? Caráter, com as questões de caráter. A ética está relacionada com as questões de caráter e também de conduta, da forma como as pessoas agem, né? Então, e ela é sempre, na verdade, é uma disciplina que ocupa da conduta humana, seja ela social, política, econômica, etc. Então, que é sempre aqui orientada por preceitos normativos morais e que converte isso, na verdade, como fala aqui, né, um objeto da própria ética. Esses objetivos morais transforma no objeto da própria ética. E depois, mais à frente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esta questão da ética, da própria política, da sociedade. Mas aqui, se a gente for ver, né, falar de sociedade, de política, à luz, por exemplo, da ciência política, da economia política, a gente vai ver, por exemplo, que a economia, nós temos aqui duas terminologias, oikonomia, que tem dois vocábulos, oikos, que significa família, né, que significa administração da casa. E aqui nós estamos falando de algo que está no âmbito da vida privada, né, da família, casa, família, né, oikos. E o outro termo, o outro vocábulo, nomia, que significa normas, regras, que significa leis. Portanto, nós temos aqui uma administração da casa. E é nesse sentido aqui que nós vamos falar aqui, que é esse acordo, esse acordo convencionado é que fizeram com que, na verdade, houvesse aí essas relações sociais, esse respeito em relação ao outro e, portanto, nós, à luz da economia política, é que nós identificamos ou fazemos esta analogia com relação aí, propriamente, desta palavra oikonomia, oikos e nomia. Agora, por que os gregos inventaram a política? Porque eles exatamente separaram aqui, no caso, eles separaram o espaço privado, no caso, oikos, né? A oikonomia, separaram a oikonomia, e aqui também separaram a economia do quê? Do espaço das leis e dos direitos, que é, no caso, a polis. Então, é aqui que eles, né, ao perceberem que é bem melhor a vida em comum, é que eles criaram, então, o Estado e a sociedade. Essas questões são importantes para nós atrelarmos a esta questão do comportamento ético, da forma de ser um verdadeiro profissional. Então, eles vai perceber aqui que é muito mais vantajosa a vida em comum, na verdade, e por isso, então, é que eles, depois nós vamos ver mais à frente com alguns autores, é que eles vão criar, então, a sociedade, o Estado. Ou seja, é como se a sociedade, cada pessoa, no seu estado original, do seu estado natural, entregasse aqui uma procuração, por exemplo, para um governante, né, para que esses venham a nos representar. Portanto, esta é uma questão importante quando nós vamos analisar
a Grécia Antiga, quando nós vamos analisar, por exemplo, a filosofia, para entendermos como se dá todo este processo político, social, econômico, dentro dessa concepção ética. Nós vamos passar agora um vídeo para vocês, exatamente sobre a filosofia grega, e depois a gente retorna em seguida. No último episódio de Grandes Civilizações, a beleza é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. Filosofia. Os gregos adoravam pensar sobre o mundo que os rodeava. Matemática, amor, natureza, eles fizeram perguntas sobre tudo. Assim nasceu a filosofia. A filosofia é uma maneira de estudar e descobrir o mundo, fazendo perguntas e utilizando a razão e a lógica para encontrar respostas. Na Grécia Antiga, viveram muitos homens sábios que fizeram perguntas que tinham respostas muito difíceis. Por exemplo, do que todas as coisas são feitas? Tudo no universo é composto de apenas 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Através dessas discussões, os gregos formulavam ideias que a ciência só conseguiu provar milhares de anos depois. Eu acho que toda matéria é composta de partículas muito pequenas, tão pequenas que não podem ser divididas. Eu vou chamá-las de átomos. Os antigos filósofos gregos debateram sobre muitos temas, o que muitas vezes provocava inúmeras discussões entre as pessoas que pensavam de uma maneira e as que pensavam de outra. Suas contribuições provocaram um impacto enorme na maneira como vemos o mundo hoje. O foco na tentativa de responder a perguntas de uma forma lógica e comprovada foi a base para o método científico e, portanto, a base para estabelecer o modo como encaramos a ciência hoje. Bom, a gente vê que os gregos definiram, na verdade, o homem como um animal político, assim como os medievais definiram o homem como um ser social. E a visão aqui da economia política, por exemplo, define o homem como aquele que busca a satisfação das suas necessidades. Ou seja, o homem está sempre em busca de algo, sempre fazendo escolhas para a sua própria necessidade. E como a gente vê nessa questão da filosofia, né, que é onde nós vamos ver esta ênfase à razão, já que nós vamos sair, e depois nós vamos ver isso também, principalmente na segunda aula, de um estado teológico onde o homem não tinha o conhecimento, a concepção científica das coisas. Quando, por exemplo, estava lá chovendo, caindo uma tempestade, caindo um raio. Então, a explicação que tinha para este acontecimento, para este evento na natureza, era que o deus Eolo, que é o deus dos ventos, era o Deus que estava ali revoltado. Então, não tinha uma explicação. Então, era tudo governado, a sociedade ela era governada pelas forças sobrenaturais. Mas com a filosofia aqui, a gente vai ver que a filosofia grega antiga através dessas indagações, desses questionamentos, vai ter um papel importante nesta questão da razão, né, do conhecimento. Enfim, tudo isso vai acabar fazendo com que haja um conhecimento, uma forma de pensar diferente do próprio mundo. Veja o próximo quadro e nós temos aí a questão da filosofia. Por que filosofia?
A formação, na verdade, do pensamento ocidental teve uma influência, segundo muitos autores, da filosofia grega. E filosofia aqui, né, filosofar, por exemplo, é trabalhar na tentativa de você ir além do óbvio. E aqui está a questão importante, a importância da filosofia. Filosofar é trabalhar na tentativa de você ir além do óbvio. De você trabalhar, por exemplo, contra a ideia de que as coisas são aquilo que a aparência carrega. Contra essa ideia de que as coisas são aquilo que a aparência carrega. Ou seja, a filosofia é um caminho árduo, é difícil, mas pode ser percorrido por todos, né, que queiram a busca da felicidade, que queiram a busca de ser feliz. E a filosofia, muitas vezes, a gente percebe por aí, né, que dão uma conotação negativa ao termo a filosofia, a filosofar, até porque existem muitas pessoas por aí afora, pelo Brasil afora, que se intitulam filósofos, mas que falam, principalmente no ensino médio a gente vê isso, falam certas coisas e as pessoas acabam, isso aí fica filosofando, então acabam dando uma conotação negativa à filosofia, ao ato de filosofar. Mas a filosofia, ela é muito mais, ela vai muito mais além do que isso que as pessoas entendem de filosofia. É a filosofia que faz traz a nós a indagação, ao questionamento, a usar a racionalidade para o entendimento das coisas. E aí a filosofia, ela vai fazer exatamente isso, vai fazer com que nós entendemos que aquilo que estamos olhando nem sempre é o que aparenta ser. Ou seja, a filosofia nos leva para além do óbvio. O que é o óbvio? Aquilo que é evidente, aquilo que é do senso comum, aquilo que a gente vê no primeiro plano. E a filosofia faz com que nós exercitemos exatamente este olhar para o mundo e perceber aquilo que está por trás da primeira imagem, daquilo que a gente vê. É por isso que, se eu perguntar para vocês, por exemplo, por que o Titanic afundou? Então, muitas pessoas com certeza vai falar o quê? Vai falar aquilo que é, na verdade, evidente, aquilo que apareceu ou que aparece no primeiro plano, que é, a maioria certamente diria, o navio afundou porque bateu no iceberg, é o que todo mundo diria. Por quê? É aquilo que está visualizado, é aquilo que as pessoas veem. E aí nós entramos o quê? No senso comum. Mas se você é um especialista e é contratado para decidir, para estudar, para verificar qual é o acontecimento, por que aquele navio bateu no iceberg, então o relatório, por exemplo, desse especialista não poderia jamais ser o navio afundou porque ele bateu no iceberg. Por quê? Essa especialidade, essa visualidade, essa questão técnica, ela vai muito mais além. Por isso que se fala técnica, especialista. Por isso que eu dei essa ênfase à questão do profissional, certo? Não é aquele que vai olhar pelo senso comum. Mas quando a gente faz uma pergunta, por que o navio bateu por que o navio afundou? E a primeira resposta é porque bateu no iceberg, mas quando tem uma segunda resposta é porque a primeira não responde. Tá, porque bateu no iceberg, mas por que o navio bateu no iceberg? Então nós temos uma segunda questão, e é por isso então que a primeira ela não vai responder. E o fato do navio bater no iceberg, nós vamos ver N outras situações que levaram o navio a bater no iceberg. E nós vimos mais à frente, né? Já apareceu alguns dados científicos que alguns cientistas já estudando este episódio do Titanic perceberam que aqueles arrebites que eles colocam, né, na verdade, lá embaixo do navio, como eles estavam com muita pressa de fazer esse navio, na verdade, e não tinha no mercado aqueles arrebites, mas eles estavam com pressa e queriam terminar logo, puseram que não era de boa qualidade o arrebite. E aí, então, acontece. Mas poderia ser também N outras situações que não fosse o arrebite, por exemplo, aquele que está na direção, o que aconteceu, enfim, são várias outras situações. Então, a gente não pode ir muito pelo senso comum, por aquilo que é o óbvio, porque o óbvio, além de ser aquilo que é evidente, é a mesmice. É você não sair do primeiro plano, é você apenas olhar para aquilo que você está vendo. E é aí que entra a função da filosofia.
de fazer com que nós entremos nesta racionalidade e olhemos para o mundo, para aquilo que estamos visualizando de uma forma diferente. Por isso que tem aqui aquela frase, não sei se eu trouxe aqui, não. Mude a forma de você olhar para o mundo e o mundo se tornará diferente na forma como você olha. Porque, na verdade, é a forma como nós olhamos, a forma como nós percebemos, é que nós vamos visualizar diferentemente um determinado evento, certo? Então, esta é a questão importante. Vamos para o próximo slide. E aí a gente vê, né, na nossa atividade, para dar uma ênfase em tudo aquilo que a gente está falando. Então, como eu falei inicialmente, que o filósofo e a filósofa se dedica a pensar um pouco a capacidade de dizer que aquilo que você está enxergando não é necessariamente daquele jeito, então eu passo aí essa primeira atividade para vocês. Analise a imagem e comente sobre o que vocês estão vendo aí. Eu vou dar uns minutinhos para vocês, bem rapidinho, e aí a gente volta em seguida.
Bom, eu estava ali, né, vendo as contribuições de vocês, uma grande parte falando lá, cada um dando a sua opinião sobre aquilo que estava vendo. Então vocês vão perceber que cada um vai falar sobre o que está vendo, sobre uma determinada imagem dentro de uma imagem maior. Né? Uma grande parte sempre fala, estou vendo aí no primeiro plano, obviamente, no primeiro plano você vai falar que está vendo um leão. Aí tem aqueles que falam assim, estou vendo um rosto ali, o outro ali. Tem gente até que fala que tem dois se beijando, tem uma mulher, tal. Vamos para esse quadro só para a gente mostrar aqui, né, explicar para vocês. Então é bem aquilo que nós estávamos aqui falando, né? Aquilo que você está vendo não é necessariamente daquele jeito. Então muitas vezes olhando assim de relance, no senso comum, vocês vão perceber na verdade um leão, mas na verdade existe muito mais coisas além da primeira imagem que vocês estão vendo, que é um leão. Então vocês pararem para pensar, falaram aí duas pessoas se beijando, mas não é não. Aqui nós temos dois homens, na verdade. Um olhando para a cara do outro. Aqui, ó. Aqui a cabeça. Até meio corcundo. Tá? Aqui, ó. Uma outra cabeça aqui. Ó, um olhando para o outro. Né? Então nós temos aqui dois homens, um na frente, um olhando para o outro. Depois também nós temos, nesta figura, tem um rosto aqui, ó. Só que agora virado para cá e o outro virado para lá. Aqui, ó, um outro rosto, certo? Então são esses dois. Mas o principal ainda não são esses quatro aí, mas o principal, né, alguns ali conseguiram perceber, nós temos aqui uma mulher nativa, aqui está a cabeça dela, aqui está o turbante, certo? Aqui está o avental, aqui está a perna dela. Enfim, esta aqui é uma mulher nativa, né, uma mulher africana, que está aqui, ó, bem no meio desta figura. Então, isso aí significa o quê? Que muitas vezes a gente olha e a gente tem que exercitar isso. Nós temos que aprender a olhar de uma forma racional, de perceber e não apenas deduzir ou analisar determinada situação com base naquilo que a gente vê no primeiro plano. Então, a gente tem que aprender isso, vale para todas as áreas do conhecimento. Isso vale para todos os tipos de análise, da forma de você falar, de você ver as coisas. A gente sempre tem que aprender a olhar por trás daquilo que a gente vê no primeiro plano. Existe até aqui uma historinha de alguém que fala desse jeito aqui, ó. Alguém grita para um sentinela, diz a historinha aqui. Algum inimigo à vista? E aí o sentinela grita lá, de lá, defina inimigo. E aí o cara que falou se há algum inimigo à vista, ele pensa assim, sozinho, né? Nunca coloque um filósofo como sentinela. Por quê? Diz ele. Porque o filósofo é aquele que quer uma definição. É aquele que quer uma percepção e que nem sempre aceita uma acomodação. Então o filósofo é aquele que ele não aceita aquilo que está no primeiro plano. Por isso que ele vai sempre indagar. É por isso que o filósofo vai sempre questionar, e é por isso que ele faz nessa brincadeira aqui, nunca colocar um filósofo como sentinela. Então, dentro de todas essas situações, de toda esta forma de ver a coisa, de ver o primeiro plano, e a gente tem que aprender a exercitar esta técnica de olhar, de analisar para além do óbvio, para além daquilo que é evidente. Então nós temos que aprender a exercitar esta forma de análise, e é por isso que muitas vezes nós falamos assim, aquela pessoa tem uma análise crítica das coisas. Então tem muitas pessoas que se enganam quanto a esta questão de uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Há uma diferença muito grande entre uma crítica consciente e uma crítica sem consciência. A crítica sem consciência é exatamente aquela crítica que você faz com base no senso comum. A crítica sem consciência é aquela que você faz com base naquilo que você vê no primeiro plano e já vai deduzindo, já vai falando, já vai fazendo sua análise. Mas a crítica consciente
que é a crítica construtiva, é aquela que vai para além do óbvio, é aquela que você percebe não no primeiro plano, mas você olha para além do primeiro plano. E aí então que está a grande questão. Mas vamos ver esta questão da ética de acordo com Mário Sérgio Cortella, que é um dos grandes filósofos brasileiro, que ele até inclusive viveu aqui em Londrina, na cidade de Londrina, até os 12 anos, depois foi para o estado de São Paulo, lá tornou-se secretário da Educação do Estado de São Paulo, e ele tem uma forma de dizer, de explicar a ética de uma forma bem legal. Vamos ali para o próximo quadro, e aí vocês estão vendo, né, o que é ética, de acordo com este autor. Então a ética, diz ele aqui, o Mário Sérgio Cortella, é o conjunto de princípios que usamos para decidir 3 grandes questões da vida. Gente, quantos de nós não passamos por essas 3 grandes questões? Quero, devo, posso, são as questões que nós estamos, né? Nós vivemos muitas vezes esses dilemas éticos. Eu quero, eu devo, eu posso. Ou seja, o que é ética segundo Mário Sérgio Cortella? Nem tudo aquilo que eu quero é o que eu devo, nem tudo aquilo que eu devo é o que eu posso, nem tudo que eu posso é o que eu quero. Isso é ética. Pressupõe o quê? Liberdade. Novamente em câmara lenta. Nem tudo aquilo que eu quero é o que eu devo, nem tudo aquilo que eu devo é o que eu posso, e nem tudo aquilo que eu posso é o que eu quero. E quantos de nós não temos, na verdade, né, não passamos, na verdade, por este dilema ético, né? Eu quero, eu devo, eu posso. E o que seria, na verdade, estarmos na paz de espírito à luz da filosofia? O que é que estar na paz de espírito, segundo esta concepção? Ou seja, você vai estar na paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Nossa, isso seria maravilhoso, né? Você quer, você pode e você deve. E aí nos traz a questão de como é e quando é que nós entramos em conflitos. E muitas vezes em conflitos com nós mesmos. Porque nós muitas vezes queremos, mas não devemos ou não podemos. E assim sucessivamente. Quando esses 3 dilemas não batem ou não andam paralelamente ou não andam em harmonia, quero, posso, devo. Então são essas questões aqui que nós temos que levar em consideração, né, dentro desses dilemas, quando a gente vai agir ou a gente vai entrar em ação de acordo com algum evento entre a gente, entre nós, né, o homem e a própria natureza. Veja o próximo quadro. E aqui estão uma questão importante, né, quando a gente fala qual a sua obra. Vou fazer o possível. E dentro dessa questão aqui, qual a sua obra, que também é uma obra de Mário Sérgio Cortella. Mas antes de nós falarmos principalmente desse segundo tópico, I Do My Best, dentro dessa questão, quando eu estava falando sobre o que é que traz a paz de espírito dentro desses dilemas, eu quero, eu posso e eu devo, né? Temos que lembrar, e o próprio filósofo fala que nós fazemos, né, eu já falei isso anteriormente, somos nós que fazemos as escolhas. Então o homem está constantemente diante de escolhas. E nós temos sempre que escolher um caminho a seguir. Nós temos sempre que fazer a escolha. E aí nos leva a 2 questões éticas, que aí nós entramos num outro grande autor, Max Weber, que é sociólogo alemão, e onde ele vai falar sobre o homem de vocação política. O que é o homem de vocação política? É o homem que tem no centro do equilíbrio entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção, por exemplo, é aquela pessoa, por exemplo, que fala assim, eu tenho certeza disso. É aquelas pessoas que têm as suas convicções pessoais, a paixão. Se nós pegarmos, por exemplo, o político quando ele está, por exemplo, disputando uma cadeira, né, no meio político, ele vai falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai fazer, por exemplo, vai implantar escolas, postos de saúde, ele vai falar tudo aquilo que ele acha que deve fazer, ele é convicto daquilo que ele quer, daquilo que ele vai fazer. Mas quando ele entra, né, quando ele é eleito, aí entra em ação a ética da responsabilidade, que é o quê? Porque a ética da convicção,
a intenção, ela é mais importante do que o resultado. A intenção. Só que no meio político, de boas intenções, não basta. Porque não adianta ter boas intenções e as coisas não saírem da forma como deveria. E na ética da responsabilidade é quando aquela pessoa que, de acordo com os seus atos, ou seja, os seus atos são, eles olham para os atos de acordo com as consequências. Presta atenção nas consequências dos seus atos. Tentam resolver, solucionar o maior problema possível, atingir a maior quantidade de pessoas possível, sempre a maior quantidade, mas está sempre de acordo com pensando nos seus atos, nas consequências dos seus atos. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou primeiramente analisar, e aqui a intenção ela não é importante. O mais importante são as consequências dos atos. Eu vou fazer determinada coisa, então eu vou perceber, eu vou parar para pensar, vou refletir se aquilo que eu vou fazer vai ter um impacto muito grande, vai ter consequências. E aí que entra a ética da responsabilidade. E qual que é o homem de vocação política? É aquele que, na verdade, tem um equilíbrio entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Ou seja, é o senso de proporção que é o fator psicológico, o equilíbrio entre essas duas éticas. É esse que é o homem ou o político de vocação, aquele que tem uma vocação política e que tem um equilíbrio entre essas duas éticas. Porque é errado ter as suas paixões, as suas convicções? Não. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter as suas responsabilidades de acordo com as consequências dos seus atos. E é aí que está a grande questão. Mas, voltando aí nesse quadro, qual é a sua obra? Nós temos aqui, nós temos a mania, o brasileiro geralmente tem a mania aqui de falar assim, vou fazer o possível, certo? Vou fazer o possível. O brasileiro, na verdade, principalmente na política, muitas vezes vemos a síndrome do possível. Vou fazer o possível. E o que significa? Muitas vezes a gente vai pelo senso comum e acaba não percebendo o que na verdade significa fazer o possível. Pois quem fica apenas no óbvio, como falei anteriormente, fica preso aonde está. E fazer o possível é exatamente isso. E para fazer do óbvio, temos que fazer o nosso melhor e não apenas o nosso possível. Preste bem atenção. Para fugir daquilo que é o óbvio, nós temos, na verdade, fugir, Nós temos que fazer o nosso melhor. E aqui é que entra essa segunda questão. Nós temos que fazer o nosso melhor para fugir daquilo que a gente tem o costume de falar, vou fazer o possível. No caso, o japonês, essa palavrinha aqui, os americanos geralmente eles não usam esse termo aqui, vou fazer o possível. Os americanos usam mais isso aqui, I do my best, ou seja, vou fazer o meu melhor. Os japoneses têm uma palavra chamada dantotsu. Dantotsu significa buscar fazer o melhor, ou seja, lutar para tornar-se o melhor. Pesquisa, busca, supera e é melhor. Então, buscar ser o melhor do melhor, dantotsu, certo? E esta questão aqui. Agora, tem uma cena aqui, uma outra historinha que eu quero mostrar para vocês entenderem essa questão, a diferença que essas duas realidades entre, por exemplo, a forma como o costume do brasileiro de dizer vou fazer o possível e o costume do americano quando ele fala I do my best, vou fazer o meu melhor. Agora, suponhamos, por exemplo, tem a cena aqui, Você está no hospital, está lá sendo hospitalizado, transportado numa maca para uma sala de cirurgia, e aí você pergunta para o médico, doutor, vai dar tudo certo? Imagina a cena, você está indo lá, para a sala de cirurgia e pergunta, doutor, vai dar tudo certo? Aí o doutor fala desse jeito, o doutor responde, farei o possível. Preste bem atenção na essência dessa palavra, dessa frase, vou fazer o possível. Agora imagina a mesma cena, a pessoa está indo para a sala de cirurgia, certo? Está indo para a sala de cirurgia, e aí ele pergunta, doutor, vai dar tudo certo? E aí o doutor diz o seguinte, farei o meu melhor. Olha a diferença, a conotação que dá quando a primeira cena o doutor fala, farei o possível. Quando fala assim, farei o possível, dá a impressão que já não tem mais jeito, ele vai tentar fazer o possível, E dá a impressão que o cara já está mais para lá do que para cá. Agora, então qual das duas questões você ficaria mais aliviado? Você falar, doutor,
Vai dar tudo certo? Olha, vou fazer o meu melhor. Então, aí nós já temos uma conotação mais positiva. Certamente, qualquer pessoa que estaria indo na sala de cirurgia, escutar o doutor falar, eu vou fazer o meu melhor, ficaria muito mais aliviado do que falando, vou fazer o possível. E fazer o possível é exatamente aquilo que nós falamos sobre o óbvio, sobre aquilo que é evidente, é você ficar na mesmice, é você fazer aquilo que é o óbvio, aquilo que está presente, aquilo que você vê no primeiro plano. Então, fazer o possível aqui é fazer o óbvio. E é isso que nós temos que exercitar, né? Parar de fazer, tentar fazer sempre o possível. Parar de fazer sempre aquilo que é o óbvio. Nós temos que exercitar isto. Nós temos que sempre olhar para aquilo que vai para além do primeiro plano e sempre fazer aquilo que vai além do óbvio. São essas questões que nós temos que refletir à luz da filosofia. Por isso que eu disse para vocês no início que muitas vezes as pessoas dão esta conotação negativa do termo filosofia, exatamente pela forma comum que se usam a filosofia por aí no Brasil afora. Então a filosofia ela é importantíssima para o nosso conhecimento, para a nossa racionalidade. E eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho alguns autores, mas a tendência aqui, a importância, a forma de mostrar esses autores, o objetivo principal, na verdade, não é nem adentrarmos ou falarmos especificamente dos atores em si, né, desses pensadores em si, mas o objetivo é mostrar que de toda essa trajetória da Idade Média, da Idade Antiga, Média, da Idade Moderna, né, quantos pensadores, fugindo daquela ideia teológica, daquele pensamento que estava à luz do sobrenatural, que não tinha uma explicação específica, mas a própria racionalidade. E na Idade Média ainda, por exemplo, né, na Idade Antiga, ali na Idade Média, a igreja muitas vezes ela bloqueou este desenvolvimento. A igreja ela amarrou, na verdade, porque tudo aquilo que surgisse aí de científico e que fosse diferente daquilo que a igreja ensinava, então era considerado, na verdade, uma heresia. Portanto, não houve tanto avanço nesse sentido naquele momento em que a própria igreja tinha esse poderio, é ela que comandava, que determinava aquilo que ela ensinava era o que era certo, mas aquilo que a própria ciência tentava pesquisar, mostrar, na verdade era uma heresia se fosse contrário àquilo que a igreja ensinava. Mas a filosofia, juntamente paralelamente à ciência, elas estavam entrelaçadas e por isso, na verdade, todos esses pensamentos, essa dialética das ideias, que na verdade o que é a dialética das ideias? É exatamente essa contradição, esse contrário das ideias, né? Um contradiz o outro, essas ideias desses autores, desses pensadores, desses que dava ênfase a essa questão da racionalidade, é que houve esse desenvolvimento, a gente fugindo dessa fase teológica, passando pela fase metafísica e adentrando numa fase mais positiva, uma fase mais onde o homem está no ápice do conhecimento, onde tem o conhecimento científico. Vamos para o próximo slide. Então, vejamos aí, nós temos aqui o seguinte. E aí vem a pergunta, né? O que foi então a Idade Moderna? O que foi a Idade Moderna? E o que foi a Idade Média para os modernistas? E aí nós temos então essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E exatamente foi isso aí. Lendo aí embaixo, é um período de transformações, né? Um período de transformações na cultura, na religião, na política, na economia, na Europa medieval. Então, a Idade Moderna, na verdade, foi uma idade de muitas transformações, foi uma idade, na verdade, que fez com que houvesse essa mudança, essa forma de mudar. É por isso que eu falei aquela frase, né? Mude a forma de você ver o mundo e o mundo também mudará. E foi exatamente nessa idade aqui, né? Na Idade Moderna, que a gente vê exatamente essa forma, esses pensadores, esses autores, que viram o mundo de forma diferente, diferentemente do que a igreja pregava, do que a igreja ensinava, a ciência, a filosofia. E aí então, a forma deles verem o mundo é que fez com que o mundo tornasse hoje aquilo que é diferentemente da Idade Média. Mas que a Idade Média também tem grande influência, principalmente da Grécia Antiga, na forma de pensar dos grandes filósofos da Idade Média. Então,
este é um período, na verdade, um período de grandes transformações, seja ela na cultura, na religião, na política, na economia, na Europa medieval, certo? Então, a filosofia aqui e a ciência, se a gente for verificar bem, foi bem paradoxa a Idade Média, exatamente por esse fator, né, que eu já falei anteriormente, sobre a igreja, essa forma, esse poderio da igreja, na verdade, de segurar para ela, de aprender aquilo que ela ensinava, que era exatamente a única coisa certa na sociedade, certo? Mas se a ciência criasse alguma coisa diferente, ou a filosofia, a forma de falar que fosse contrário à igreja, então certamente seria uma heresia, e aí então não era considerado aquilo que foi, na verdade, inventado pela própria ciência ou pela própria filosofia, por exemplo. Então, diante de toda essa trajetória da Idade Média, da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, nós vamos ter grandes pensadores. Nós temos, eu selecionei aqui alguns, Descartes, John Locke, Immanuel Kant, enfim, outros tantos. Acontece que, porém, que esses autores, que esses pensadores, foram os grandes pensadores, aquelas pessoas que viram o mundo de forma diferente na sua época e que impactaram, que transformaram a forma de nós vermos o mundo hoje. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E nós? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo que vai impactar as futuras gerações? O que é que nós estamos fazendo para fazer com que a futura geração tenha também uma forma diferente de ver o mundo? Estamos fazendo alguma coisa para impactar as futuras gerações? Ou nós vivemos no óbvio, na mesmice, naquilo que já foi inventado? Ou nós vivemos, abaixo da saia daqueles que foram os grandes pensadores, criadores, criativos de diversas situações e que fizeram com que houvesse esse impacto na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, fazendo com que a gente veja o mundo hoje de forma diferente, graças a eles, e vocês viram no vídeo, quando eles começaram a pensar a natureza, começaram a querer entender, a buscar explicações para as coisas. Então, por isso que hoje nós entendemos o que é um átomo, nós entendemos como é que se dá a chuva, nós entendemos como é que se dá vários eventos na natureza, graças a esses cientistas, a esses pensadores, a esses filósofos que impactaram, que a forma deles, deles verem o mundo, fizeram com que nós visse o mundo hoje de forma diferente. Então, por isso que eu faço essa pergunta, o que é que nós estamos fazendo? E aí vem aquele título da obra de Mário Sérgio Cortella. Qual é a sua obra? Quando você se for, o que é que você vai deixar? Quando você se for, o que é que você vai deixar que vai influenciar o outro, a sua geração, os seus filhos, as futuras gerações? Qual é a sua obra? Quando você se for, como você será lembrado? Você vai deixar alguma coisa? Você vai ter uma história para alguém? Você vai impactar a futura geração? Eu falo vocês, eu também me coloco no meio, isso serve também para mim, É apenas uma indagação, é apenas uma reflexão. O que é que eu vou deixar? Eu vou também fazer a mesma coisa que o passado, que os grandes filósofos, que os grandes pensadores fizeram para que nós hoje vemos aí o mundo da forma como vemos hoje? Então são essas reflexões que nós temos que parar, pensar e, na verdade, refletir. Vamos para o próximo quadro? E aí nós temos, veja bem aí, a nossa atividade, o que é política. Então eu gostaria de saber de vocês, assim, aqui pode até entrar dentro do senso comum, de uma situação bem simples. O que é, na verdade, para vocês? O que é para vocês política? Na concepção de vocês, sem nenhuma técnica, não precisa de nenhuma técnica, não falar bonito, citar autores. Eu quero na concepção de vocês, assim, de forma cru mesmo. O que é política? E aí a segunda pergunta. Você, de acordo com a sua concepção de política, você gosta de política? E a outra pergunta que eu faço, você faz política? Então eu vou, em uma situação bem simples, bem tranquila, sem nenhuma técnica, eu gostaria que vocês respondessem essas 3 questões e aí a gente volta em seguida.
Bom, eu coloquei essas 3 questões, né? Até porque uma vez, num dos cursos de serviço social, por exemplo, eu fiz essa pesquisa no Brasil inteiro através dos alunos, onde eles tinham que fazer essa pergunta, que é política, ali na comunidade, onde eles mesmos moram, na sua cidade, em cada região do país. E, por incrível que pareça, essa pergunta que as pessoas, que eles fizeram, né, aos parentes, aos vizinhos, à comunidade, tipo assim, a maior parte, o percentual altíssimo, 80%, 90% das pessoas falavam assim sobre essa primeira questão que é política, primeiro que muitos não sabiam nem o que é política. E depois, na segunda, né, se você gosta da política, essa na verdade é que deu um índice altíssimo de percentual dizendo que não gosta de política. Mas por que as pessoas, que deu um índice tão alto, né, no Brasil, das pessoas sempre falarem isso, eu não gosto de política. E muitas vezes as pessoas também falam aqui, né, na segunda que eu falei, você faz política? Muitas vezes as pessoas também falam, eu não faço política. E muitas vezes usam até esse termo, eu sou apolítico, falam desse jeito. Mas vamos primeiramente, antes de eu explicar isso, aqui nas nossas contribuições, a primeira que temos aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, né, um pouquinho antes, você colocou aí o Sandro Silva, o tutor, disse assim, professor, o aluno Teodoro pede para o senhor deixar mais claro a etimologia da palavra filosofia. Bom, como eu já disse, né, várias vezes, né, o que é a filosofia? A filosofia, quando eu disse que é para ir além do óbvio, a filosofia é simplesmente uma disciplina, uma ciência que faz com que você seja racional, ou que você não vai olhar para o primeiro plano, você não vai fazer uso do senso comum. Você vai, na verdade, usando da sua racionalidade, você vai questionar, e a filosofia é isso. Você não vai aceitar as coisas de forma assim tão simples. Por exemplo, quando um político vai fazer um comício numa determinada comunidade, o que o político faz primeiro? Ele arruma uma equipe de pesquisadores, vão numa determinada comunidade, esses pesquisadores, e começam lá a pesquisar, ver quais são os principais problemas daquela comunidade, o que aquela comunidade mais precisa, né? Muitas vezes lá, posto de saúde, hospital, ou seja lá. Então eles vão pesquisar e ver quais são os principais problemas que eles necessitam. Aí fica muito fácil. O político vai lá, vai fazer o comício e vai dizer exatamente aquilo que a comunidade quer ver. Porque estão carentes daqueles benefícios, daquelas questões mais graves que eles precisam naquela comunidade, e aí vão bater palmas porque está vendo o político falar. Mas o que é a filosofia nesta análise? É aqueles que não vão se contentar com aquilo que se fala num primeiro momento. A filosofia é aquela que vai fazer você questionar, você indagar, não vai se acomodar com aquilo que se fala só porque está falando. É aquele que busca, lembra na historinha que eu disse, né, do sentinela lá? Por que nunca colocar sentinela como um filósofo como sentinela? Porque ele vai indagar, ele vai querer questionar, ele não vai se acomodar, ele vai querer buscar a percepção das coisas. E é aí que entra a questão da filosofia. Nós temos em Juazeiro, um grande abraço a todos vocês aí de Juazeiro, a Thaís diz assim, é importante diferenciar política de politicagem, isso é uma grande importância. Por que as pessoas aqui nessa segunda pergunta, você gosta de política? E geralmente as pessoas dizem, eu não gosto de política. Por quê? Exatamente porque muitas vezes confundem política de politicagem. Porque uma coisa é política, outra coisa é politicagem. Uma coisa é político, outra coisa é ser politiqueiro. Então há diferença. A política em si, na verdade, é uma coisa muito bonita. Então quando a gente fala o que é política, né, as pessoas logo pensam na política, no politiqueiro, na politicagem. Mas a política são as nossas ações. Nós também fazemos políticas. São as ações. No caso do político, são aquelas ações relacionadas ao coletivo que buscam o bem-estar do coletivo, da sociedade, mas política, de uma forma geral, são todas as ações. As nossas ações são políticas. Então, aqueles que falam, eu sou apolítico, eu não faço política, faz. Aliás, só pelo fato de estar dizendo eu não faço política, está fazendo política. Só de falar que não está fazendo política, está fazendo política. Então, política é isso. Então, faz política. Todos nós fazemos política. As nossas ações, a nossa forma de pensar é
política. E essa questão aqui, né, se você gosta, como eu estava falando, a maior parte das pessoas falam que não gosta, por quê? Porque tem em mente o politiqueiro, a politicagem, as falcatruas, as corrupções que a gente vê por aí. Mas a política é uma coisa muito bonita. A política não é isso que a gente vê por aí. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que não gostam de políticos. Vamos para o próximo quadro. E aí a gente vê, né, esta questão aqui, a história das ideias políticas. E aqui, quando a gente fala das ideias políticas, é quando a gente vai falar da dialética, né? Da dialética das ideias. A dialética das ideias é exatamente a forma, né? Essa contradição de pensar. E uma coisa importante aqui, né? Você sabia que quem não se interessa, como a gente estava falando, não se interessa por política, acaba sendo governado por aqueles que se interessam. Então tem que tomar muito cuidado, né? Não gosta de política, não se interessa por política, vai ser governado por aqueles que gostam de política, se interessam por política. Então nós temos aqui as histórias das ideias políticas, né, na antiguidade. Qual a forma, a primeira questão aqui, a forma de governo na antiguidade. Então nós temos aqui a primeira, principalmente, nós vamos lembrar dentro desse primeiro tópico de Aristóteles, que divide as formas de governos em puras, né, puras, e também impuras. Então divide as formas puras e impuras conforme a autoridade exercida. Né, pelos nossos governantes. Então, a base da classificação é moral ou política. A base da classificação é principalmente moral e também política. Essas são as duas bases principais. Então, e a segunda classificação está nos critérios numérico, né? De acordo com o governante. Se ele está nas mãos de um só ou se ele está nas mãos de vários, né? Tem uma escala aqui que é feito, né, que eu peguei de um livro, onde fala exatamente do pensamento de Aristóteles, que diz o seguinte, por exemplo, ao combinar os critérios morais e o número e numérico, né, morais e numérico, Aristóteles obteve as formas, quanto às formas puras, primeiramente, tá? Só para vocês diferenciar, perceber quais são as formas puras e as formas impuras, de acordo com Aristóteles. A primeira, ele vai falar aqui monarquia, que é o governo de um só. Esta é uma forma pura. A segunda, ele vai dizer aqui aristocracia, que é o governo de vários. Então, a primeira, governo de um só. Aristocracia, governo de vários, e a democracia, que é o governo do povo. E muitas vezes no Brasil, né, a gente vê, fala, nossa, o nosso país é um país democrático. O que há aqui, na verdade, é uma democracia. Mas se nós pararmos, e aí que entra, né, aquele que perguntou lá sobre a questão da filosofia, é aí que entra a grande questão da filosofia. É você, por exemplo, o Brasil é democrático, mas vai indagar, o Brasil é... Quando eu falo indagar, não estou falando aquelas pessoas chatas que ficam falando que é toda hora, não entende e busca, né, se diz filósofo e quer indagar. Não estou falando daquela forma chata, mas naquela questão, né, dentro de uma concepção racional, inteligente, que diz, né, o país é democrático, mas é mesmo? De acordo com tudo aquilo que a gente vê por aí, o Brasil é um país livre mesmo? As pessoas vivem de forma livre mesmo? Ou elas, através da ideologia da classe dominante, ela, na verdade, as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, na verdade, estão amarrados a uma ideia, né, provinda exatamente da ideologia da classe dominante e se acham, na verdade, democrático. Então, essas três questões, monarquia, aristocracia e democracia, faz parte, então, aqui, nessa questão numérica e moral, da parte pura. Agora, o que seria a parte impura, levando em consideração essas três questões? Nós temos aqui a oligarquia. A oligarquia, diz aqui, é a corrupção da aristocracia. Então, nós vimos lá em cima, a aristocracia, que é governo de vários, na forma impura, essa mesma aristocracia, que é governo de vários, vai ser aqui, na verdade, a corrupção desta aristocracia é que vai ser aqui uma oligarquia. Esta que é a diferença entre aristocracia e oligarquia. Depois nós temos a demagogia, corrupção da democracia. Aí que entra a questão da democracia. O país é democrático. Nós vivemos numa democracia.
Até em que limite nós vivemos numa democracia? Será que o que nós vivemos não é muito dentro dessa questão demagógica, ideológica? O que a gente vê por aí, na verdade, é muita demagogia e não democracia. Então nós vemos aqui a corrupção da democracia. Nós vivemos numa situação, num sistema em que a gente percebe exatamente essa demagogia, as corrupções que a gente vê. E depois a tirania, que é a corrupção da monarquia, né? A monarquia, que é o governo de um só, e aí, quando se há corrupção, nós temos aqui a tirania, né? O tirano, e são essas questões. Agora vamos passar rapidamente por alguns filósofos. Veja aí no próximo quadro. Nós temos aqui, por exemplo, né, desses filósofos todos que nós estávamos falando, nós temos aqui Aristóteles, né, a política, nós temos Platão, nós temos aqui a República. A República aqui, Platão vai definir a democracia como o estado no qual reina a liberdade. Então são alguns dados só para vocês verem. Quem quiser depois pesquisar, né, as leis. Aristóteles tem a grande obra dele, a política, a lógica. Enfim, são esses os grandes filósofos, né, para aqueles que querem pesquisar, aprofundar um pouquinho mais, Platão e Aristóteles. E o próximo quadro, a gente vê aí os sofistas versus Platão e Aristóteles. No caso aqui, a polis existe por natureza ou por convenção entre os homens. Aqui os sofistas, né, nesse caso aqui, os sofistas, na verdade, eles são defensores do caráter convencionista, né? Do caráter convencional. E convenção significa o quê? Acordo, aceitos, contratos. Aqui a justiça e a lei política são naturais ou convencionais. No caso aqui, nós vamos ver, por exemplo, em Platão, enquanto os sofistas aqui, eles são do caráter convencional, aqui Platão e Aristóteles, né, eles são defensores do caráter natural da justiça e da lei. Então, para os sofistas, né, por que a polis nasce por convenção entre os homens? Porque para eles, né, esta convenção, como nós estamos falando, né, que significa contrato, a forma de se reunir, de decidir, é muito mais prático. Então, para eles que gostam, né, percebem que é muito mais fácil viver uma vida em comum, ceder a sua naturalidade, o seu poder natural para um governante, então é aí que vai criar aqui, na verdade, a sociedade, vai criar o Estado. Veja o próximo quadro. E aí nós temos aqui também, né, o pensamento político da Idade Média. Então, saindo da Idade Antiga, entrando na Idade Média, a gente vai ver que a Idade Média é marcada politicamente pela existência de dois poderes. O primeiro aqui, na verdade, é o poder, né, material, dois poderes, o material ou temporal, e aqui, na verdade, quem é que são os representantes deste material, deste poder material ou temporal? São os reis. Os reis são os representantes do poder material, do poder temporal. E o outro, né, o outro poder espiritual, ou aquilo que a gente chama de celestes. Aqui quem são os representantes desse poder espiritual ou celeste? Os papas, né? O papa, ele é representante do poder espiritual, enquanto os reis, eles eram representantes do poder material. Então a gente percebe aqui, por exemplo, Santo Agostinho, ele tem influência platônica, daqueles autores que nós vimos anteriormente, em seu pensamento. Ele é totalmente influenciado, né? E aqui nós temos que, para ele, o Estado, para Santo Agostinho, o Estado deve ser subordinado à Igreja. Então, para Santo Agostinho, o Estado deve ser subordinado à Igreja. Ou seja, a Igreja, ela tem toda a sua importância, o seu poderio, é ela que deve mandar na Igreja. E para São Tomás, aqui, São Tomás de Aquino, tem influência aristotélica. Esse já vai ter a influência de Aristóteles em seu pensamento. E aqui o Estado, ele é uma instituição natural e a Igreja tem fins sobrenaturais. É por isso que a gente vai ver aqui, dentro dessa questão, que ele não é pelo caráter, tanto um quanto o outro, né? Tanto Platão quanto o Aristóteles, eles são pelo caráter natural, certo? Então, a principal preocupação aqui, no caso de Santo Agostinho e Tomás, desses dois autores, Santo Agostinho e Tomás de Aquino,
A preocupação principal deles é tentar harmonizar a fé cristã, porque, na verdade, a fé cristã estava, neste período da Idade Média, né, estava, na verdade, conturbada, na verdade, com os conflitos que estavam acontecendo, com essas ideias, com esses pensadores, com essa indagação, aquilo que eu falei da dialética das ideias, aonde se contrapõe ao pensamento da igreja, ao poderio da igreja. Então, com tudo isso, na verdade, né, com essa dialética das ideias, a gente começa, então, aqui perceber que aí vão aparecer alguns autores, né, defensores da igreja, como esse aí, que disse que a igreja, que o Estado deve ser subordinado à igreja, mas eles, tanto um quanto o outro, têm esta preocupação de harmonizar a fé cristã, que estava naquele momento, naquele período, exatamente conturbado. Veja aí o próximo slide. E aí nós vamos ver o seguinte, né, a introdução do pensamento político moderno. Aí nós entramos na modernidade. E aí o que nós vamos ter aqui? Né? Primeiramente, nós vamos ter aqui, claro que são vários autores, mas, na verdade, eu só coloquei aqui dois principais. Thomas Hobbes, por exemplo, aqui, ele pressupõe que os homens renunciem à sua liberdade original, a gente já bota aqui, e deleguem um só poder soberano. Então, que as pessoas, por exemplo, vivendo, o homem é um ser egoísta. Então, o homem não poderia viver de uma forma assim liberal, sem um governante, porque ele sendo egoísta, o que ia imperar? O poder, né, mais forte. Aquele que era mais forte é que iria imperar entre os homens, porque sendo o homem egoísta, né, cada um, a sua força, aquele que era mais forte é que iria imperar sobre o outro. Então, o homem, para Thomas Hobbes, né, os homens, na verdade, tinham que entregar a sua liberdade como se fosse um contrato para um soberano. E esse soberano que ia representar todos em comuns, e aí então, desta forma que haveria harmonia na sociedade. Voltando ali nesse mesmo quadro. E aí nós temos, na verdade, só mais um pouquinho aqui sobre Thomas Hobbes, é aqui que seria criada uma sociedade então submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixam de guerrear entre si. Então aí, com o soberano, a sociedade viveria em paz, segundo o pensamento de Thomas Hobbes, né? Porque se não tivesse um soberano, um governante, as pessoas, os homens, sendo egoístas, imagina o conflito que teria. E Maquiavel aqui, ele é reconhecido, ele é reconhecido aqui como fundador do pensamento da ciência política moderna. Então é ele que é o grande nome, né, político moderno. E aqui ele tem, uma das grandes obras dele é o Príncipe, né, descrevendo como o governante deveria agir e quais as virtudes deveriam ter os governantes para agir, né, de acordo com a sua administração em relação à sociedade, em relação às pessoas. Enfim, são esses autores que vão pensando, que vão raciocinando, vão refletindo sobre uma forma de como deve ser a sociedade, de como deve ser, né, o agir social, a política e assim sucessivamente. Então, vários são os pensadores, aqui eu apresentei para vocês apenas alguns pensadores, obviamente, mas nós temos muitos filósofos, muitos pensadores em todas as áreas do conhecimento que pensam e repensam a própria sociedade na forma de agir, na forma de se desenvolver, na forma de crescer, usando da sua criatividade. E é por isso que eu falei que esses pensadores da Idade Média, da idade, né, do tempo passado, é que eles, a forma como eles viram a sociedade, o mundo, é que fizeram com que nós vemos hoje o mundo de uma forma diferente. Vamos para o próximo? E aí nós temos a nossa atividade. Diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, né, sobre esta questão da Idade Média, do passado, cite algumas das influências da Idade Antiga ou Idade Média para a Idade Moderna. Vocês conhecem alguma influência, né, da Idade Moderna, Idade Contemporânea? Que, contudo, aqui a gente sempre fala, né, existe uma série de coisas que nos pode indicar que não era tão moderna. A gente fala tanto das tecnologias, nós falamos tanto que nós vivemos numa era moderna, numa era da tecnologia, mas muitas vezes nós temos, né, utilizamos, na verdade, da influência da Idade Antiga, da Idade Moderna. Eu vou dar um tempinho para vocês, bem rapidinho, e aí a gente volta em seguida.
Bom, já tem aqui algumas contribuições, eu estava vendo ali no chat várias contribuições. Tem aqui um de São José dos Campos, né, Jardim Satélite, São Paulo. Aí o doutor Alexandre Júnior diz assim, a matemática, a engenharia, enfim, tem vários, né? Aproveitando aqui que está falando de São Paulo Futebol Clube, que está aqui em Londrina hoje, está ganhando do Londrina, do meu Londrina, por 2-1. Vamos lá no próximo, né? Não sei se tem mais ali, mas tem lá várias contribuições, vários alunos falando sobre algumas influências, né, na área da engenharia, na área da matemática, enfim, são várias. Eu estava pesquisando aqui hoje, encontrei, né, por curiosidade, algumas coisas, algumas influências que a gente pode perceber que temos hoje, ou a forma como se age hoje a sociedade em relação a algumas coisas do passado. Aí eu encontrei aqui, por exemplo, na antiguidade aqui, não é nem na Idade Média, bem na antiguidade, né, o café da manhã, já que o pão é uma invenção do Egito. Então, esse café da manhã que a gente toma, né, de manhã, o pãozinho, o cafezinho, é uma invenção dos egípcios, né? Então, aí o café da manhã já é uma influência do passado, da antiguidade. Depois, no campo militar também, né, eu vi aqui, os antigos puderam nos oferecer grandes contribuições na hora de dominar o inimigo. Depois nós vemos aqui os gregos, quando eles entravam, por exemplo, dentro dessa questão militar, os gregos, quando eles entravam em choque com os inimigos, eles criaram a chamada falange, né? Ou seja, os soldados bem munidos, diz aqui, que atacavam de forma sincronizada. Então, se a gente for fazer pesquisa, né? Se eu fosse pesquisar mais, obviamente que eu ia encontrar muito mais coisas, muito mais situações que a gente vai perceber a influência da Idade Antiga, da Idade Média, da moderna para a nossa idade contemporânea. Eu vou deixar vocês, lá naquele momento em que eles criaram tantas coisas, eles tinham alguns desafios. Mas hoje, na modernidade, na contemporaneidade, nós temos outros desafios. Veja, por exemplo, esse vídeo que nós vamos passar agora e vocês vão perceber quais são os desafios que nós temos na idade contemporânea. Fica aí com o vídeo e a gente volta em seguida. Televisores, computadores e outros produtos eletrônicos velhos em casa, sem uso e não sabe o que fazer. Essa é a realidade de uma família de Jacareí que nos enviou uma sugestão de reportagem. E nós vamos conferir onde é possível descartar esse material aqui na região. O resultado é que não há um lugar específico para receber este... Você tem disquetes, televisores, computadores e outros produtos eletrônicos velhos em casa, sem uso e não sabe o que fazer? Essa é a realidade de uma família de Jacareí que nos enviou uma sugestão de reportagem. E nós vamos conferir onde é possível descartar esse material aqui na região. O resultado é que não há um lugar específico para receber este tipo de lixo. Parece estoque de uma loja de informática, mas é na verdade lixo. Teclados, impressoras, gabinetes, tudo fora de uso. Os equipamentos vêm se acumulando há 4 anos na casa desta moradora de Jacareí. Até a gaveta do arquivo é usada para guardar mais lixo. Em breve, este computador vai ter o mesmo destino. Não tem onde jogar, não tem quem reaproveite isso, porque eu acredito que pode ser reaproveitado. Nós pesquisamos no Vale até, não foi só aqui em Jacareí não, e não tem quem faça, quem use isso, reaproveite isso, né? Em Jacareí, o que pode ser reciclado é trazido aqui para a cooperativa de catadores. Por dia, o grupo recebe cerca de 1 tonelada de material. A separação é feita pelos cooperados. A gente faz tudo para aproveitar todos os materiais. O computador é o tubo mesmo, a gente já tem venda. É vendido juntamente com o tubo de televisão. Então a gente tem venda. Mas nem todo o lixo pode ser reciclado. Aí o destino dele é outro. Aquilo que realmente não é possível se recuperar ou se vender, enfim, a gente está hoje armazenando para que nesse futuro estudo, ou mesmo o próprio estado de São Paulo, nesse mutirão, aponte um local para onde a gente possa estar enviando. Mas enquanto não existe uma solução para os produtos eletrônicos descartados, uma saída ainda é deixar em casa. Jogar no lixo assim, uma coisa assim, não pode. Então acaba que acumulando e vai ficando lixo dentro de casa. Para os ambientalistas, a falta de locais apropriados para armazenamento ou projetos de reciclagem do lixo eletrônico contribuem para a degradação ambiental. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado informou que a maioria das empresas que fazem esse tipo de reciclagem só reutilizam o plástico ou aproveitam o ouro contido nos celulares. As outras empresas apenas recolhem o lixo e o enviam para outros países com tecnologia mais avançada. Pois é, no passado
tinha lá alguns desafios, obviamente, mas eram outros desafios, e hoje, na modernidade, na contemporaneidade, nós temos esses desafios. Veja aí no próximo quadro. Então, com relação, no próximo quadro aí, com relação, por exemplo, a esta questão do meio ambiente e da tecnologia, aonde os desafios, aí está no quadro, meio ambiente e tecnologia, onde os desafios da era do lixo. Hoje, os desafios que nós temos é da era do lixo. As invenções e descobertas que nós vimos aí, a civilização egípcia, que eu dei o exemplo do pãozinho, por exemplo, impressiona pela grande variedade de invenções e descobertas. Mas eles, naquele momento, tinham seus desafios. Hoje, o nosso desafio são os desafios da era do lixo, O que fazer com todos esses lixos? E no próximo, quero terminar aqui com vocês, dando essa reflexão. Os estudos e as histórias que nós vimos até aqui, do passado, servem não mais para que copiemos padrões culturais da Idade Média para o século XXI, mas, sobretudo, serve para compararmos as filosofias, a síntese resultantes da dialética das ideias, de todos esses pensamentos, de todos os autores da Idade Média, para entendermos a sociedade contemporânea, certo? Então são essas ideias, a dialética das ideias, essa forma de pensar que hoje nós temos que refletir sobre os nossos desafios. Fica aí com esse filme final e até a nossa segunda aula, se Deus quiser, e até daqui a pouquinho no chat atividade. Voa minha liberdade, entra se eu servir como morada, deixa eu voar na sua altura, agarrado na cintura da eterna namorada. Feito um sonho desvairado, desses que a gente sonha acordado. Voa, coração esvoaçante, feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado.